A roda de conversa do IDS sobre política externa brasileira teve como objetivo buscar subsídios que contribuam para a construção de diretrizes e propostas para o tema no contexto do eixo Política Externa para o Século XXI, que faz parte da plataforma Brasil Democrático e Sustentável. Entre os temas abordados pelos debatedores estiveram a participação do Brasil no Mercosul, a reforma do Conselho de Segurança da ONU e a atuação do país em relação à política climática internacional. Existe ainda, e quem estuda relações internacionais e a área mais de política externa, essa ideia de que a política externa é uma política particular e que, por isso, ela se justifica estar numa situação diferenciada das demais políticas. E o que a gente vem afirmando na Conectas é que não, que ela é uma política pública como qualquer outra política pública, porque estamos no Estado democrático de direito. Então, se é exigido numa política de educação, na política ambiental, na política de saúde, na política de mobilidade urbana, que tenha canais de transparência, participação, controle social e outras formas, por que a política externa ela estaria fora disso? Ela tem suas especificidades, sim, e acho que não é também uma ideia de jogar totalmente fora as especificidades da política externa, mas essas especificidades elas não são fortes o suficientes para justificar a retirada da lógica de uma política pública que tem que ter, no mínimo, princípios de transparência e participação. No campo da transparência, nós temos algumas iniciativas novas. Não sei quando vocês estão acompanhando, mas o Itamaraty acabou de concluir uma jornada de debates com diferentes setores da sociedade, chamado Diálogos de Política Externa. Foi algo realmente novo e que não tinha um precedente nessa natureza de chamar uma jornada de debates que corresse por diferentes temas e que se abrisse para diferentes setores. Então, até no dia 2 de abril foi o encerramento e o ministro de Relações Exteriores comentando um pouco sobre a variedade de setores da sociedade presentes. Então, estavam acadêmicos, estavam também jornalistas, movimento social, e aí no seu amplo alcance, desde sindicatos, organizações de direitos humanos, organizações ambientais, movimento social e também o empresariado. Então, acho que é importante colocar realmente essa gama ampla que esteve presente no livro, na discussão desses diálogos. E a outra que está um pouco relacionada com essa ideia dos diálogos foi o anúncio de que vai ser feito um livro branco da política externa. Então, finalmente, espera-se que exista um documento oficial do Estado brasileiro em que apresente quais são as diretrizes da política externa brasileira, quais são as prioridades e quais são as estratégias para atingir essas prioridades. E um outro aspecto da transparência é o uso da Lei de Acesso à Informação Pública. Lá pela Conectas nós temos feito alguns usos estratégicos da lei para informações que nós acreditamos seja importante ter, e, na sua grande maioria, nós temos deparado com uma posição muito refratária do próprio Itamaraty de negar essa informação. Um outro anúncio que foi feito, e ainda na época que o Patriota era o nosso ministro, foi de que seria criado um espaço formal de participação e consulta da sociedade civil. Quando ele anunciou, não estava muito claro qual ia ser o desenho disso, e com a troca de chefia do Ministério, ficou um pouco na dúvida se essa ideia iria adiante ou não, mas o novo ministro, Figueiredo, ele tirou qualquer dúvida, anunciando no próprio Senado que sim, vai ser criada uma instância, ele até chama de um conselho consultivo da sociedade civil em política externa, que é um salto também muito significativo, considerando que antes não haviam canais formais de participação. Eu fiz uma análise, está aí na lâmina, que é o foco do que eu vou expor, digamos, como eu vejo os principais problemas de política externa do Brasil em 2014. Esta não é a ordem de importância dos problemas, mas todos eles são relevantes, alguns mais que outros, mas não é pelo número aí que é a ordem de importância. Discordando totalmente do que falou Camila. O que fez o Ministério das Relações Exteriores com sua proposta agora faz 2 meses de abertura para a sociedade é uma proposta de última hora, depois de 12 anos de governo, para legitimar, que a política externa é accountable frente à sociedade. Não é algo consistente que foi feito durante os anos, porque o insulamento corporativo do Ministério é muito grande. Tanto é que neste país
se pensa que o ministro de Relações Exteriores tem que ser um diplomata. Isso nenhum país democrático sério é assim, porque o que você tem é você tem um corpo técnico. Se o diplomata, se você tem um diplomata como ministro, o que ele faz é primeiro reproduzir os interesses organizacionais corporativos da organização. É um princípio básico de teoria da organização. Mas aqui é um nível tão primário que muita pessoa, você vê as críticas que se fazem muito, que é ideologizado porque o ministro, a política é ideologizada, mas todos dizem tem que ser um diplomata neutro. Não, em todo o país o ministro de Relações tem que ser um especialista, é político, entende? Então esse é um ponto fundamental. E a outra coisa decisiva, o insulamento burocrático corporativo, proteção de interesses, privilégios salariais, privilégios de moradia e demais, que não se correspondem em absoluto com a renda per capita. E são absurdos, porque os privilégios do Congresso hoje estão escancarados, os salários, mas os privilégios do Ministério das Relações Exteriores estão totalmente ocultos, e particularmente nas embaixadas, nas missões no exterior, são de uma escala gigantesca. Tá certo? Então, o que se precisa, sim? Esse aumento efetivo da transparência, não isto que se fez na última hora, no apagar das luzes, digamos, tá certo? Um processo consistente, real, maior participação do Congresso, e o que todos os países têm, mas que aqui não tem nada disso. O que tem os países? Um Conselho de Relações Exteriores ou de Segurança Nacional formado por especialistas, acadêmicos e não acadêmicos, 20 especialistas, por exemplo, que com posições pluralistas e argumentos consistentes. Aí é que você vai dar a luz. Não é uma assembleia de ONGs que vai sair uma política externa consistente. Mas o espaço para essas ONGs debatirem e proporem é fundamental. Mas o fundamental na política externa, que não é igual a outras políticas públicas, errado de sua parte também, mas isso, criticar o insulamento burocrático da política externa brasileira não quer dizer levar a outro extremo, é igual a outra política pública. O Brasil tem um mau desempenho nos últimos 25 anos, pelo menos, nas duas principais tendências que surgiram nessa época. A primeira grande tendência é a globalização. O Brasil está perdendo o bonde da globalização, ele não entende a globalização. E, ao não entender a globalização, ele não toma as medidas que tem que tomar para se tornar mais competitivo. A segunda tendência, que nós temos ignorado, é a sustentabilidade. O Brasil não tem agido de forma que mostre que ele entende que a sustentabilidade é uma tendência e que ela veio para ficar. Há todo um componente megalômano na política externa Lula e Amorim, que se corresponde com as personalidades dos dois, digamos, tá? E isso muitas vezes as pessoas não entendem quando falam agora de grande retração com Dilma e demais. Digamos, ou seja, vou me estender mais nisso. Mas quando eles acreditavam que realmente estavam à beira de reformar-se o Conselho de Segurança da ONU. Quando análise elemental de política internacional, um conhecimento básico de livros que não seja obnubilado, que certamente Lula não tem, mas Amorim tem, que não seja obnubilado pela megalomania, te vai dizer de que es decir, a resistência dos poderes establecidos a mudar uma estrutura que os favorece é altíssima. Não quer dizer que é insuperável, mas é muito alta. E nós tínhamos claramente que na década passada, quando veio toda a loucura megalómana, o delírio da reforma do Conselho de Segurança, na beira, e que isso levou apoio a ditaduras africanas em grande escala, a subsídios a ditadores que não fazem o menor sentido do ponto de vista do interesse nacional brasileiro e dos valores democráticos da sociedade brasileira. É dizer, o que houve é que havia apenas 2 países do Conselho de Segurança comprometidos com a reforma, que são Reino Unido e França. Acho que é um bom momento para desmistificar a ideia de que reformar o Conselho de Segurança é necessariamente ampliar o número de assentos permanentes e que essa é a única reforma necessária, né? Então, esse é um tema que a gente tem atuado na Conectas e visto que existem propostas concretas na mesa e até encabeçada essa proposta por um grupo chamado Small Five, que são um pouco em
em analogia ao P5, né, os países poderosos que têm o assento permanente, o veto no Conselho de Segurança, os Small Five são países pequenos, então é Suíça, Liechtenstein, Costa Rica, que estão liderando e que, de fato, conseguiram criar todo momento de discussão sobre uma reforma do Conselho de Segurança que não demanda emenda da Carta das Nações Unidas. Portanto, ela é mais possível. Ela não é a reforma que o Brasil quer, que o modelo Dilma-Lula quer, que é conseguir um assento permanente, porque ela não toca a questão da expansão do número de membros, porque aí sim é preciso a reforma da Carta da ONU. No entanto, ela troca pontos importantes, até mesmo a possível limitação do uso do veto, e criar uma cláusula que diga que, em casos de dos crimes, né, de atrocidade, genocídio, limpeza étnica, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, é limitado o uso do veto. O isolamento crescente do Brasil das cadeias globais de valor. Tá? Hoje, nós vivimos uma fase da globalização na qual uma dimensão fundamental é a participação em cadeias globais de valor. E Brasil está cada vez mais isolado. Isso é produto das políticas de todos os últimos 12 anos de política externa e comercial brasileira, que levou o Brasil a ficar prisioneiro do Mercosul e a não avançar na formação de tratados bilaterais ou plurilaterais de livre comércio. Nós estamos em um momento chave da história, onde existe a possibilidade de formação de duas grandes, já mega tratados plurilaterais de livre comércio. O Tratado Plurilateral, a União Europeia, Estados Unidos, e a parceria Transpacífico, que neste momento já entrou na negociação no Japão e que a própria China está interessada em entrar. Então, o nível, de aqui a 4 ou 5 anos, o nível de isolamento de Brasil pode ser quase autárquico, digamos. Se a gente pegar as primeiras décadas do século XX, acho que o símbolo da produção naquela época, né, em 1920, 27, é o Fordismo. A Ford, o Henry Ford, procurava ter a cadeia toda verticalizada, toda a produção da sua empresa verticalizada. Ele tinha o próprio aço, tinha carvão, tinha fábricas de vidro e mesmo as plantações de borracha, né, as plantações de seringueiras no Brasil para obter borracha. Então você vê que é um modelo totalmente diferente. No final dos anos 80, outra indústria automobilística, que é a Toyota, vai trazer o sistema Just-in-Time. Como que ele funciona? Você tem as partes e peças que vão chegar na fábrica no momento que aquele produto vai ser fabricado, no momento e na quantidade necessários. Então, quando a gente fala em comércio internacional hoje, a gente não pode ter a mentalidade do comércio internacional lá de trás, do começo do século passado. O comércio internacional hoje ele tem uma estrutura que é totalmente diferente. Antes a gente falava, e os acordos de livre comércio ainda têm um pouco esse reflexo, a gente falava em produção em um país integral de um produto para ser vendido para outro país. E aí a redução de alíquotas basicamente resolvia o problema. Hoje a produção é mundial. A produção não é mais feita dessa forma, ela é feita de uma forma mundial. E aí você tem reflexos disso, surgimento de preços globais, você tem o crescimento de intrafirmas, né, do comércio intrafirmas sendo notado. E aí um país que está de fora disso, um país que não participa dessas cadeias produtivas globais, e aí a gente entra, né, por que talvez não tenha sido por acaso que ficou em primeiro lugar na tua listinha lá, Viola? Ao não participar dessas cadeias, você deixa de ter acesso a insumos mais baratos. Então, a sua economia, os seus produtores, vão perder produtividade. E, ao perder produtividade, eles também perdem competitividade no mercado internacional. Obviamente, essa perda de competitividade leva também a uma perda de bem-estar geral da população. Para participar dessas cadeias produtivas, nós precisamos ter uma reforma institucional, reforma de infraestrutura, de capital humano, que é outra coisa que é sempre esquecida, né? E a capacidade de inovação. Então, um investimento pesado em pesquisa e desenvolvimento. Além disso, e aí eu entro especificamente no problema de como o internacional afeta a nossa participação nessas cadeias produtivas, nós precisamos da garantia de que os investimentos que essas empresas fazem no país vão ser bem tratados, vamos colocar assim, e que eles podem ser escoados de uma forma mais ou menos tranquila. Então, para tocar em miúdos, o que significa isso? Que tanto o comércio internacional
quanto o investimento externo direto tem que ter uma regulamentação e um suporte interessante para essas empresas que vão desenvolver essas atividades. Nós temos uma globalização jurídica acontecendo também. E ao ignorar a globalização jurídica, o Brasil pode estar ficando para trás. O Mercosul foi decisivo, o proto-Mercosul foi o fim da rivalidade geopolítica Brasil-Argentina. Tá? Isso é decisivo na história mundial. Nos anos 70, a rivalidade geopolítica Brasil-Argentina tinha quase era considerado no mesmo grau de ameaça que a Índia-Paquistão. Tá certo? Vejam a mudança total que há, o que é hoje uma coisa e outra. Então, isso é o proto-Mercosul. Isso foi extraordinário e isso não tem nenhum problema, não se vai voltar atrás. O problema é o processo da formação do que é primeiro a zona de livre comércio e depois a União Aduaneira. Tratado de Assunção, protocolo de Ouro Preto. O que acontece? A União Aduaneira é uma União Aduaneira imperfeita, no seu melhor momento, mas durante a década de 90. Mas a partir da crise de 2001, 2002 na Argentina, a União Aduaneira foi permanentemente, em vez de aperfeiçoar-se, foi se degradando cada vez mais. E nos últimos 4 anos se degrada extraordinariamente a própria zona de livre comércio, na medida que a Argentina começa a ter comércio administrado, totalmente incompatível com uma zona de livre comércio. Na minha visão, a melhor solução possível é o fim da União Aduaneira, a passagem para uma zona de livre comércio efetiva. O Brasil tem uma postura tímida em relação à assinatura de novos acordos de livre comércio. O Brasil apostou as fichas em 2 grandes processos. O primeiro, a rodada Doha, que se arrasta aí há quase 13 anos, sem conclusão. Teve um pequeno avanço no ano passado com o protocolo de Bali, e o pacote de Bali, como se chamou, que promete uma desburocratização do comércio internacional e etc., mas que ainda não foi implementado, mas que está parada. A agenda é enorme e está parada. E o outro é o Mercosul. Desde 91, desde a criação do Mercosul, nós temos 3 acordos de livre comércio. Com Israel, Palestina e Egito, e só o primeiro está em vigor. E 2 acordos de preferências tarifárias com Índia e África do Sul. Então é muito pouco. Por que eu digo que é muito pouco? Porque, primeiro, existe uma grande onda de novos acordos bilaterais e plurilaterais, como o Viola já disse. Então a gente está falando na parceria transpacífica, que envolve aí pelo menos 12 países relevantes, incluindo Estados Unidos, incluindo México, inclusive incluindo países da América Latina, como Chile e Peru também. Tem a Aliança do Pacífico, que está crescendo, que conseguiu eliminar quase 90% das alíquotas entre os países em muito pouco tempo e tem se mostrado um grande exemplo de acordo de integração regional. E tem esse monstro que seria a parceria transatlântica entre a União Europeia e Estados Unidos, que são 30% do comércio mundial. As empresas brasileiras, é claro que perdem espaço em relação às empresas estrangeiras que têm acordos com esses países. Só que esses acordos vão além disso, eles vão além, inclusive, de simples de medidas trabalhistas ou ambientais. Eles falam de propriedade intelectual, eles falam de compras governamentais, eles falam de livre circulação de capitais, ou seja, começam a se criar padrões de regras que vão muito além do livre comércio e que se estendem por esses grandes grupos que estão crescendo cada vez mais. E ao crescerem esses grupos e o Brasil ficar de fora, ele pode ter que engolir goela abaixo lá no futuro as normas que foram implementadas por esses parceiros, os quais a gente em negociações em que a gente nem participou. Já ficou claro a avaliação de vocês, que ela é coincidente em relação ao que o Viola escreveu ali como crise profunda do Mercosul, né? E com a emergência da Aliança do Pacífico, né? Bom, qual seria o caminho? O caminho seria simplesmente encerrar o Mercosul? Seria fazer uma fusão? Qual seria um caminho que poderia contemplar, preservar esses avanços obtidos no Mercosul que você citou no início, né, com o desafio de ter oportunidades nas cadeias globais sustentabilistas, né, que você também colocou? Qual seria o caminho, objetivamente, para enfrentar isso? Passando a uma zona de livre comércio, tá? É decir, Brasil fica livre para negociar com a Aliança do Pacífico, para se aproximar da Aliança do Pacífico. Vamos dizer,
Hoje está impedido, porque assim como está impedido de fazer um acordo de livre comércio com qualquer país do mundo, porque tudo tem que ser feito com o Mercosul, porque é uma união aduaneira. Estou plenamente de acordo, eu acho que aí é outro caso em que é importante entender um pouco a origem, né? Por que uma união aduaneira e não a zona de livre comércio? Em teoria, a união aduaneira tem claras vantagens sobre uma zona de livre comércio, porque a união aduaneira significa o seguinte: no caso lá, os 4 países fundadores chegam, sentam à mesa e falam: vamos pegar nossas alíquotas, vamos criar uma alíquota comum, que é a tarifa externa comum, e os produtos que vierem aqui, né, que entrarem em uma das nossas fronteiras, vão circular livremente pelos nossos territórios, vão pagar aquela alíquota comum e vamos em frente. Uma zona de livre comércio implica uma burocracia muito maior, porque o produto, a partir do momento em que cada país tem a sua alíquota, o produto, na hora que entra pela Argentina, ou vir para o Brasil, ele tem que ter uma regra, um controle de se realmente a proveniência dele é argentina ou de outros lugares. E aí você cria um regime de regras de origem, que é uma burocracia muito complicada. Então, existe um motivo para almejar uma união aduaneira. Agora, a partir do momento que você tem um monte de exceções à tarifa externa comum, e a partir do momento que já faz algum tempo se notou que o fato de ser uma união aduaneira impede de celebrar acordos com outros países, a gente deveria repensar o modelo. Por que impede? Aí, né, respondendo um pouco a outra pergunta. Impede por conta disso, é a tarifa externa comum. Você tem que negociar de comum acordo qualquer redução dessas alíquotas, né? Então, eu acho que começou a pesar mais o prato para o lado de que não dá mais para ficar com o Mercosul, é um peso, ele começou a se tornar um peso grande demais, está impedindo a inserção brasileira na economia mundial. E aí a solução, realmente, primeiro, não é acabar com o Mercosul, acho que realmente ninguém pensa nisso, seria um custo enorme, um prejuízo enorme, né, depois de tudo que se avançou no comércio intrabloco. A única solução é você voltar para uma zona de livre comércio e criar essas regras de origem, tudo isso tem que ser criado numa zona desse tipo. Mas aí, como o NAFTA, como outras zonas de livre comércio, você consegue negociar com outros países acordos individualmente, inclusive, né, que acho que é o objetivo. O sistema internacional ele pode colaborar para melhorar as situações de direitos humanos no terreno, seja aqui no Brasil, com o que acontece nos presídios, seja com a situação que os migrantes haitianos estão vivendo, agora que eles estão buscando, né, a acolhida aqui no Brasil, ou o que está acontecendo na Síria e os mais de 2 milhões de refugiados sírios por conta da crise síria, ou as vítimas de campos de trabalho forçado na Coreia do Norte, quanto isso pode influenciar. São mais de 30 embaixadas que foram abertas no governo Lula. E agora nós estamos em países onde situações graves de direitos humanos acontecem. O Brasil conseguiu abrir uma embaixada na Coreia do Norte. Então, o que essas embaixadas elas estão fazendo? É puramente uma questão de promoção comercial da economia brasileira, ou existe também uma preocupação em aproveitar esse canal formal que é estabelecido com a abertura de uma embaixada para também tratar de questões específicas de direitos humanos? Então, também a dimensão bilateral é algo que poderia contribuir. Nesse acompanhamento diário, né, que nós fazemos da política externa brasileira em direitos humanos, nós vemos que a posição brasileira ela é ambígua. Então, assim, você nunca sabe qual vai ser a posição do Brasil. É sempre preciso pensar quais são os cálculos que estão por trás de uma decisão sobre um voto em Genebra, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, sobre violações de direitos humanos no Irã. Não deveria haver dúvidas que o Brasil deveria apoiar uma resolução que condena as violações e que mantém a existência de um especialista independente que vai averiguar o que acontece no Irã. No entanto, há vários cálculos que são feitos por trás e o acesso à informação sobre qual é a posição do Brasil é muito falho. Então, no fundo, nós fazemos todo um trabalho de advocacy, cobrando que o Brasil tenha uma posição responsável, mas, no fim, nós só sabemos, de fato, qual vai ser a posição adotada quando nós estamos ou em Genebra acompanhando a votação ou assistindo pela webcast das Nações Unidas para saber qual é o voto exato. E a gente acredita que por que o Brasil se dá o direito de fazer isso? É porque ainda não tem um custo alto político para isso. Estamos bem melhor do que há 5 anos atrás, quando a Conectas começou a fazer esse monitoramento, porque agora, pelo menos, os jornalistas cobrem isso, criou-se uma cobrança, mesmo o próprio Senado tem questionado algumas posições do Brasil com relação a direitos humanos internacionalmente, mas, no entanto, o custo, de fato, político para manter essas posições, ele continua baixo. A política de Lula, Dilma, foi
quase permanentemente de apoio em situações críticas, apoiar processos de de transição de regime democrático para híbrido, tipo Venezuela, tá? Ou diretamente de regimes autoritários, tá certo? Temos vários casos, digamos, ou seja, mas o mais extraordinario é Irã, obviamente, onde Brasil é o único país, Lula fala e depois argumenta Amorim, donde a única democracia que dice que a eleição de 2009 foi uma eleição correta e que é um problema de fla-flu, um negócio vergonhoso, digamos, historicamente, e dá depois, quando teve uma repressão sangrenta e a oposição ganhou as eleições, e depois dá santuário, guarida a Ahmadinejad, digamos, está certo? Ou seja, um ditador, digamos, ou seja, que tinha aumentado extraordinariamente a repressão, diminuído extraordinariamente o pluralismo do regime islâmico e é apoiado e recebido, digamos, com glória aqui na América Latina. Digamos. Se isso é oposto, então não é na Primavera Árabe, mesma coisa. Quando começam as insurreições, Egipto, Líbia, Síria, sempre dizendo é um problema interno. Até o último momento, Estados Unidos reconheceu depois que a China, o Conselho Nacional Líbio, por exemplo, é um negócio impressionante. Na Síria, é decir, fazendo delegações dos BRICS para, manipulado na última instância pela Rússia, digamos, tá? Para, dizendo que a situação era um problema interno e aconselhando a Assad que deveria ser mais diálogo e demais, digamos, em vez de fazer como as democracias que estavam condenando, efetivamente. Então, é uma política que extrema na história, a política de alinhamento com regimes autoritários que fez a política externa de Lula e Dilma, claro que também não é exclusivo com regimes autoritários, mas o apoio que é extremo na história brasileira. Não foi, nesse nível, não chegou, inclusive, a ditadura militar. Um ponto que todo mundo, não todo mundo, né, porque nem todo mundo sabe disso, mas enfim, que é sempre lembrado é que o Brasil se abstém na resolução da Assembleia Geral da ONU sobre direitos humanos no Irã. Quando a Dilma foi eleita, mas ainda não tinha assumido, deu aquela famosa entrevista para o Washington Post dizendo que ela, como uma mulher vítima da tortura e da ditadura, ela não se sentia à vontade com esse voto e que, porque naquele ano o Lula tinha se abstido novamente nessa resolução, então ela disse, eu como presidenta vou fazer diferente, esse não é meu voto. No fim, ela assumiu e ela fez igual. Ela continuou mantendo a abstenção. Só que o que não é colocado é que essa abstenção ela se dá desde a FHC. Então, não é uma novidade, não foi uma inovação do posicionamento nesse indicador específico. O ponto importante é que o Brasil sempre tem uma posição fortemente soberanista e uma leitura extremista das responsabilidades comuns e diferenciadas. O princípio das responsabilidades comuns e diferenciadas tem várias leituras e temos os extremos. O extremo de Bush, de Estados Unidos, do Bush é 90% comum, 10% diferenciado. Mas o extremo tipo chinês, indiano, brasileiro na era de Fernando Henrique também, ou seja, isto não é um problema de Lula, era 10% comum, 90% diferenciado. Por isso a doutrina das responsabilidades históricas, que é um delírio. No caso brasileiro, levado ao extremo, porque primeiro se colocava desde 1800, depois de 1850, foi abandonada por Santos em 2009, e ressuscitada por Figueiredo em 2013 em Varsóvia. Vergonha nacional. Mesma coisa sobre a governança global ambiental. Em geral, opondo-se à construção de instituições com mais dentes, com mais força. Por exemplo, a oposição à posição europeia de transformar, de criar uma organização ambiental mundial, que é pouco para o que a humanidade precisa, mas muito melhor que a situação. Sempre uma posição defensiva, soberanista. Mesma coisa na posição nos G20. Resistência ao avanço da governança global. E, inclusive, na cúpula de 2009, Brasil, junto com China, Índia, papel destacado em opor-se à grande janela de oportunidades do G20, quando a União Europeia
liderada por Gordon Brown e apoiada por Japão e Coreia do Sul, e com ambivalência americana, propôs que a mudança climática tinha que ser objetivo central da missão do G20, não apenas a governança econômica, mas a governança econômica e ambiental. Qual que é o principal papel dos Estados na promoção da sustentabilidade? O Estado tem um papel indutor, que é fundamental, né? Ele tem que ter uma postura proativa que procura induzir práticas e comportamentos. São comportamentos da sociedade, mas são comportamentos das empresas. As empresas têm que receber sinais para mudar a natureza delas, que normalmente é uma natureza, um DNA, de jogar para a sociedade as externalidades, jogar para a sociedade os custos socioambientais das atividades delas. Então, sem os Estados, é muito difícil que as empresas mudem essa postura. E os Estados têm que ir lá no DNA mesmo da empresa e tentar interferir, inclusive, na governança corporativa, se possível, né? As empresas, por sua vez, e acho que o grosso das ações internacionais depende aí da postura das empresas para poder reverter esse problema, porque são grandes empregadores, são grandes atores econômicos, tem que receber os sinais corretos do Estado. E não tem que ser sequer sinais imediatos, não tem que ser uma legislação que entre em vigor imediatamente. A simples sinalização de que existe um projeto, né, um projeto de país que mostra que a sustentabilidade é o nosso foco, pode fazer as empresas mudarem de postura. Elas podem adotar inovações com essa perspectiva de que lá para frente essas inovações vão trazer benefícios. E para isso os Estados têm inúmeros instrumentos, né? Além da tributação, que talvez seja o mais forte deles, e a gente vê muito pouco movimento no Brasil na direção de uma tributação voltada para uma economia mais verde. Mas tem outros exemplos mais simples, que até foram ideias que surgiram no governo e que foram muito pouco para frente, como de compras governamentais verdes, de você estimular. O Estado tem um poder de compra que é inigualável. Ninguém compra mais do que o Estado. Então, a partir do momento em que o Estado mostra nas compras dele que ele vai privilegiar produtos verdes, inevitavelmente ele vai gerar um mercado para esses produtos, viabilizar economicamente esses produtos e dar um impulso a essas tecnologias de baixo carbono. Os Estados podem ter ganhos significativos, confirmar essa tendência, imaginando que exista um acordo de precificação do carbono lá na frente. Os Estados que assumiram essa dianteira necessariamente vão ter ganhos em relação a isso. E vão evitar o risco de ficar para trás. Esse funil da sustentabilidade ele é formado pela escassez de recursos, pela tendência dos consumidores, que vai estreitando o funil. Aquele que fica para trás não passa pelo funil, dependendo do momento em que ele resolver passar. Na realidade, a visão sobre sustentabilidade não é um problema do Itamaraty e não é um problema das relações exteriores, é um problema interno do país. A visão... a falta de visão sobre a relevância da sustentabilidade interna e externa, né? Quer dizer, é uma questão óbvia. Então, de certa forma, como é que seria o processo para, por exemplo, levar o Brasil a ter uma posição menos reativa, menos conservadora, em vários temas, como o caso da mudança climática? É a sociedade para a qual a sustentabilidade tem pouca importância. Porém, para o Ministério de Relações Exteriores, tem tido, paralelamente, menos importância que para a sociedade. Então, o Ministério de Relações Exteriores foi um agente de opressão das forças emergentes sustentabilistas da sociedade. Assim como... você tem várias, no governo você tinha dois polos, o polo do atraso, que era Itamaraty, e a Secretaria de Mudança Climática do Ministério de Ciência e Tecnologia, e o polo do avanço, muitas vezes na frente da sociedade, no Ministério do Meio Ambiente. O papel de Marina, teu e de mim foram históricos, uma combinação de uns 5 anos virtuosos que mudaram muita coisa. Mudaram a materialidade do Brasil e mudaram por um ano a política externa do Brasil, mas inclusive provocaram a lei de mudança climática, que é uma lei, não é um plano. Essas forças reformistas não tiveram dentro do governo Lula poder suficiente para consolidar a vitória. A vitória da materialidade foi relativamente consolidada, no sentido de que a queda do desmatamento continuou e provavelmente não vai ser muito difícil uma reversão significativa. Mas a queda das políticas públicas foi revertida. Digamos, ou seja, começou no último ano do governo Lula, inclusive, mas no governo Dilma, totalmente, porque Dilma mostrou sua verdade. Dilma é uma desenvolvimentista dos anos 70.
Está entendendo? Se convirtió Lula obrigou a convertir-se a um negócio sustentável, mas não entende nada disso. Não é que não entenda. Ela entende o contrário, de fato, só que faz o discurso politicamente correto, digamos, tá certo? Então, isso, agora, as forças sustentabilistas, essa acumulação de forças que houve uma derrota e um retrocesso nestes anos. Mas isso não quer dizer que o acumulado na sociedade não cria um patamar para novos avanços. Quando a gente fala em como fazer para reverter esse quadro atual e como fazer com que os países comecem a se preocupar mais, e o Brasil internamente comece a se preocupar mais com isso, a gente está falando em grandes coalizões, em diversas coalizões. É por isso que eu uso essa imagem do círculo virtuoso da sustentabilidade. É claro que o Brasil, se o Brasil não tiver uma postura interna que justifica uma postura externa mais arrojada, seria um tiro no pé. Você tem uma postura que não é conservadora, uma postura mais arrojada, e você mesmo não fez a lição de casa e acaba sendo punido por não ser uma economia de baixo carbono, significaria ajudar a estreitar o funil, um funil pelo qual você não consegue passar depois. Então, as duas coisas vêm juntas. Até por isso, na minha exposição, eu fiz questão de falar, primeiro, no papel do Estado, no âmbito interno, o que ele pode fazer para tornar a sociedade e a economia mais sustentável, para depois entender, no âmbito internacional, o que isso pode trazer de ganho. E o ganho maior é esse, é passar pelo funil antes que os demais. Ou, junto com outros, passar antes do que os demais. Esse balanço de forças, a resposta está nesse balanço de forças. Internamente, a mesma coisa. Então, tem as empresas que são empresas que já entenderam que são first movers em relação a isso. Tem políticos que já entenderam e fazem a vida política deles em torno disso. Tem pessoas que acreditam nisso, cidadãos que acreditam nessa mensagem. De alguma forma, esse grupo tem que começar a pesar mais do que o outro grupo que está do outro lado da balança. Como que isso é feito? A partir do momento que você tem regulamentações que forçam as empresas a serem mais sustentáveis, empresas que passam para esse outro lado porque aderem a essas regulamentações, vão começar a exigir que as outras que ficaram para trás e não aderiram também sejam obrigadas a fazê-lo. Isso vale também para... Então, é um pouco isso, é um círculo realmente virtuoso. Estamos perto, longe disso acontecer. Infelizmente, a gente vê pouco movimento, pelo menos pouco movimento, aquele movimento maior, que seria uma precificação do carbono, algo que realmente tivesse um impacto para fazer esse círculo andar mais rápido, a gente parece ainda longe de ter. Mas existem pequenas ações que podem começar a mover isso e a tornar esse lado da balança um pouco mais pesado. E aí, no âmbito internacional, é um pouco isso. Como nós vamos fazer? O Brasil sozinho? Claro que não vai fazer verão. Então, as negociações no âmbito da ONU são dificílimas de progredir, porque você tem necessidade de consenso. Então, fala-se em clubes, em grupos, em acordos de baixo carbono. É um caminho não testado ainda, pode ser. Você agora tem uma negociação entre Mercosul e União Europeia. O problema é que a gente não fez lição de casa, então não é nem do nosso interesse ir muito longe e exigir políticas climáticas mais rigorosas. Mas imaginando que esse fosse uma vontade, você tendo políticas climáticas mais rigorosas dos dois lados aí da negociação, poderia existir benefícios econômicos que estão atrelados a essas políticas climáticas. Você vai ter ajustes tarifários de fronteira que permitem que esses países, no comércio entre eles, compensem a diferença com terceiros que não têm essas mesmas políticas. Então, tudo isso é viável. Agora, e aí eu resumo isso numa expressão que eu acho que é a chave para a tua questão. Isso só é viável se houver vontade política. Enquanto não houver vontade política de nenhum dos lados, e o Brasil não tem mostrado vontade política, não tem esperança de que esse acordo englobe esse tipo de política. A política externa que o Brasil está praticando, ela é contra o interesse nacional. Isso é um resumo. Eu acho que os dois pontos que o Eduardo... São os dois Eduardos, então, que o Matias ressaltou e especificou melhor, só reforça essa ideia. Só que eu acho que fica um ponto fraco, que provavelmente outros também notaram, que é na explicação do porquê isso acontece. Porque essa coisa de dizer assim, falta vontade política, isso não é explicação. Porque a explicação seria, por que falta vontade política e de quem exatamente? A impressão que eu tenho é que os grupos econômicos que se aliaram ao Lula no início do governo dele, tinham interesses externos que conduziram a política externa. Quer dizer, no fundo é o seguinte, em vez de ser essas tais empresas que vocês falaram tanto, que deviam estar participando das cadeias de valor,
E isso aí não falta, gente. Eu tenho a impressão que quase todos os artigos do Pedro Passos, lá, a coluna dele na Folha, são sempre nessa direção, né? Para dar um exemplo. Mas também, por exemplo, você pega um economista como Baixa, há quanto tempo que ele está batendo nisso? Tal. O problema é que também tem empresas como as empreiteiras, né? E a Odebrecht, tal, que aí eu não sei, eu tenho a impressão que, quer dizer, a minha hipótese é de que essa política externa contrária ao interesse nacional atende perfeitamente os interesses dessas empresas que estão na Venezuela, que estão no México, que estão na África, que aumentaram muito a presença na África graças ao Lula. Mas ele, inclusive, sendo levado, depois dele sair do governo, ele foi muitas vezes embaixador dessas empresas na África, levado pelas próprias empresas. Enfim, talvez não seja só isso ou exatamente isso, mas o que eu quero é basicamente dizer o seguinte: é preciso saber por que a gente chegou a essa dúzia de absurdos, né? E sem saber por que, dificilmente uma alternativa, seja lá qual for, de oposição, tem dois agora aí disputando, né? Vai alterar, porque eles, sem saber os porquês, eles não poderão manobrar essa. Ou seja, em última análise, para terminar mesmo, Viola, eu tendo a considerar de pouca importância o corporativismo do Itamaraty. Toda uma série de empresas que seria muito do típico do cronicapitalismo brasileiro, digamos, né? Capitalismo de laços, o capitalismo de compadrio, ou seja, muito mais que colonizam o Estado, as relações com o Estado, as grandes empreiteiras, que já tinham capacidade externa antes, que tiveram fortíssima com a ditadura na década de 70 e na África também, na América Latina. Toda uma série dessas empresas realmente passam a ter muita capacidade sobre a política externa. Por exemplo, o negócio do apoio ao chavismo tem a simpatia de Lula, a simpatia do PT e a simpatia de uma parte importantíssima do empresariado brasileiro. Se junta tudo, digamos, tá certo? Para o apoio ao chavismo não quer dizer que essa empresa, o PT queria o Venezuela no Mercosur logo. O empresariado não queria uma política de apoio ao chavismo, mas achava perigoso o Venezuela dentro do Mercosur, digamos, tá certo? Bom, então, realmente, eu concordo plenamente com você, não há, vamos dizer, são as pessoas têm, em determinado momento, um poder autônomo significativo, o partido, neste caso, o PT foi relevante, mas o PT sozinho, se não tinha uma base empresarial, como esta, digamos, que se desenvolvió, no podría ter mantido esa cosa.